Sejam bem-vindos a mais um PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Hoje é dia de PGM, hoje é dia de Projeto Visitar. Se você quiser receber na tua casa um Projeto Visitar, que compreende reuniões de 30 minutos, onde nós trazemos uma palavra de esperança, uma palavra de força, uma palavra de valorização para a tua vida, uma palavra que vai trazer coragem à tua casa, que vai fazer com que você receba dos altos céus força para voltar a conviver na igreja, a conviver com os irmãos, a congregar com os outros irmãos. Receba esta reunião, esse projeto na tua casa, e eu tenho certeza que você será abençoado. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, pessoas que você acha que precisa receber uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Compartilhe esse vídeo. Hoje estamos falando lá em Romanos capítulo 12, ainda no versículo 1 e 2, vamos permanecer nesse texto. E ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É tão diferente, irmãos, quando nós experimentamos isso. O quanto Deus é bom, o quanto a vontade de Deus para a nossa vida é infinitamente superior e boa em relação à nossa vontade. O que Paulo está falando aqui a respeito de... Ele está dizendo para a gente comparecer na presença de Deus com vossos corpos, que ele fala com o nosso corpo. Paulo já está adiantando uma noção de corpo que somente hoje foi consolidada. Hoje nós sabemos que o corpo é muito mais do que a extensão física do nosso ser no espaço. Corpo é tudo, né? O meu corpo tem uma alma e um espírito. Então eu tenho 3 dimensões, eu sou corpo, alma e espírito. Mas essas 3 dimensões são integrais. Apesar de serem 3, elas estão integradas. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quando Paulo fala que eu preciso comparecer, que nós precisamos comparecer de corpos, ele está dizendo que nós precisamos comparecer de corpos presentes, inteiramente na presença de Deus. Esse é o nosso culto racional, é ir na presença de Deus, é se apresentar, se presentificar na presença de Deus para ser transformados, para ser tocados, para ser limpos, para ser restaurados. E todo o nosso ser tem que ir para a presença. Não adianta eu só ir com o meu coração, porque a ação de Deus no meu coração, só no meu coração, no máximo que pode produzir é um crente entusiasmado que não vai muito longe, porque a gente não consegue ir muito longe só com entusiasmo. Se eu comparecer na presença de Deus só com a minha mente, Deus vai trabalhar na minha mente, talvez eu chegue a ser até um teólogo, eu me torne um teólogo, mas isso não vai produzir transformação no resto, né, em tudo que eu sou, você entende? Então não adianta eu só compreender a palavra aqui na minha mente e não receber no meu coração. E se eu comparecer também só de corpo presente, e como milhares de pessoas vão para a igreja somente para fazer espaço, para preencher o lugar ali no banco, mas elas não estão ali, a mente delas está cativa em outros lugares, a alma dela está cativa em outros lugares. Então, quando eu compareço só de corpo,
Isso também não muda nada. É isso que Paulo está falando. Eu tenho que comparecer de todo o meu ser na presença de Deus. Isso é um culto, tá? Isso é um verdadeiro culto. Hoje eu tenho duas situações em que eu compareço na igreja, ou em que eu levo as minhas ofertas ao Senhor. A primeira é um culto sacrificial, onde eu pego tudo aquilo que eu sou e compareço, e me apresento, e vou à igreja receber mais de Deus. E a outra forma é apenas um sacrifício ritual. Eu vou porque tenho que ir, eu vou porque eu tenho obrigações naquele ministério, e eu vou de maneira desleixada, com a motivação incorreta, prestar o meu culto. Então, Deus, o que Paulo está dizendo é que é o culto sacrificial, racional, tá? Todo culto que é sacrificial, ou seja, que eu compareço com todo o meu ser na presença, em detrimento, às vezes, da minha própria vontade, esse é o culto aceitável, esse é o culto racional. O culto ritual é religioso. O culto ritual é baseado na troca. Eu não tenho nada para trocar com Deus. Eu me rendo e recebo a graça. Eu me rendo e recebo o amor. Eu me rendo e recebo a glória dele sobre a minha vida, a nuvem de glória pairando sobre a minha vida. Então, o que ele está colocando aqui, Paulo, é que o sacrifício racional, ou seja, aquele que vale a pena, é quando eu compareço inteiramente na presença, né? E aí, o que acontece? O que nós observamos por aí hoje é um culto que mais parece uma pantomima do que um culto. É um culto cheio de pirotecnias. De duas uma, né? Ou é um culto morto, que mais parece um velório, ou é um culto que é uma pirotecnia, que é uma pantomima, uma encenação, onde tem um auditório ali e o pastor faz ali as palhaçadas, enfim, e tenta falar, tenta fazer alguma coisa. Esses dois tipos de culto que nós temos observado acontecer no nosso meio. E, na verdade, o culto aceitável é o culto racional. E o culto racional é aquele onde há entrega, onde eu chego inteiramente na presença de Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue que se achegou a Jesus e tocou Jesus de uma maneira tão especial. E, na verdade, quando eu trago um culto racional, esse culto racional, que é sacrificial, pressupõe negação do meu eu. Eu vou mesmo que eu não tenha vontade. Eu compareço nas quartas-feiras, eu compareço no domingo, mesmo que eu não tenha vontade, porque eu sei que quando eu estou lá, é ali que eu sou transformado, é ali que Deus age, é ali que a minha tristeza é transformada em alegria, ali é onde até a tristeza salta de alegria, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então é sacrificial, eu abro mão da minha vontade e faço a vontade de Deus, é negação do meu eu, e aí quando eu nego meu eu me preparo para mergulhar na presença de Deus. É eu mergulhado em Deus, é o processo de santificação. Primeiro eu contrario a minha própria vontade e vou, eu contrario a minha alma e vou, estou e me apresento na presença. E ali eu mergulho, ali o processo de santificação, o processo de metanoia dentro de mim acelera, porque eu venci minha própria vontade para fazer a vontade de Deus. E aí, quando eu estou no processo de santificação, de metanoia, eu me uno ao Espírito de Deus, né? E aí eu tenho gozo nas coisas de Deus, eu tenho prazer nas coisas de Deus, e está completo o ciclo. Eu me nego, eu mergulho, e eu gozo na presença de Deus. Tá vendo? Isso é o culto racional, não tem nada a ver
com esse ritual vazio que nós vemos hoje. Culto racional é, eu vou para a presença porque eu creio, e pela fé eu sei que Deus está lá, e Deus estando lá, alguma coisa vai acontecer, não somente na minha vida, mas através da minha vida, porque não só, eu não quero Deus só para mim, eu quero Deus para a humanidade, eu quero Deus para minha família, eu quero Deus transformando pessoas. É esse afã que tem que imperar na nossa vida, amém? Então, geralmente, às vezes o racional do humano não coincide com o racional de Deus. Quando Paulo está falando aqui culto racional, às vezes a gente confunde as coisas, às vezes acha que culto racional é aquele culto quieto, todo ordeiro, mas vazio da presença. Não é isso culto racional. Culto racional é quando as pessoas comparecem inteiras na presença, para ser transformados na alma, no corpo, na mente e no espírito. Isso é o culto racional. Eu compareço em detrimento até da minha própria vontade. Eu compareço em obediência. Eu compareço pela fé. É isso o culto racional. Então nós precisamos nos entregar, amém? Entregue para um relacionamento íntimo e pessoal e profundo e radical com a presença de Deus. Compareça para trazer o teu culto racional, que o teu culto racional não seja um culto ritual vazio, que seja verdadeiro, que as tuas entregas sejam verdadeiras. Amém? Que Deus te abençoe mais esse dia. Compartilhe esse vídeo e que você seja abençoado cada dia mais e usado cada dia mais. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.